Nessa videoaula, iremos dar início ao estudo das leis mendelianas. Na videoaula de hoje, estudaremos a primeira lei de Mendel. Antes de falarmos, dessa lei, o que é essa lei e como que ela foi criada, falaremos um pouco do responsável pela criação dessa lei, que é Gregor Mendel, considerado o pai da genética. Eu já falei sobre Mendel na primeira aula, quando nós iniciamos os estudos sobre genética. Eu havia falado já de Gregor Mendel e hoje, só aperfeiçoando mais, aprofundando mais sobre Gregor Mendel, dizer que ele foi um monge e não um cientista acadêmico. Entretanto, ele era uma pessoa muito preparada para realizar investigações científicas, apesar de ele, na época, não ser um cientista. Ele era um monge e um monge austríaco, certo? Então, hoje, o pai da genética, que realmente deu início ao estudo dos genes, ao estudo da hereditariedade, foi Gregor Mendel. E Mendel, através dos seus experimentos, dos seus métodos, ele estudou a hereditariedade. Ele estudou como que as características elas são passadas de pais para filhos ou de geração para geração. Então, Mendel, através dos seus novos métodos, utilizando novos métodos, ele estudou a herança genética. E aí, em 1843, tornou-se professor. Até então, ele era considerado somente como um monge, e foi em 1843 que ele se oficializou como professor e iniciou os seus estudos. Ele estudou através da reprodução das plantas, e essas plantas, que foram as ervilhas, como que se dá a herança genética, como que as características elas são passadas de pais para filhos. Desenvolveu seus trabalhos inicialmente com uma planta chamada ervilha de cheiro, O nome científico dela é Pício sativum. E aí ele, utilizando 24.034 plantas, ele observou como que as características elas eram transmitidas de geração em geração. Então, assim, por meio desses estudos, da realização de vários experimentos, ele criou uma nova teoria. Por quê? Porque já existiam estudos na época, outros estudiosos, outros pesquisadores também estudavam como que essas características elas eram transmitidas. E Mendel, a partir dos seus estudos, ele criou a sua teoria, e a teoria de como a herança ela ocorria, Então aí ele criou a sua própria teoria, utilizando novos métodos em experimentos. E foi em 1865 que ele publicou o seu primeiro artigo, que era Experimento com Plantas Híbridas. E esse trabalho, essa teoria, através da publicação desse artigo, foi ignorada pela maioria dos estudiosos da época. Não foi aceito os estudos de Mendel, a teoria de Mendel. E aí não foi aceito por quê? Porque Mendel, diferentemente dos outros biólogos, que tem algumas fontes que diz que Mendel era um biólogo, E aí, ele, enquanto biólogo, ele se aprofundou em outras áreas, como física, química, matemática, e aplicou nesses estudos que envolvia a área de biologia. Então, diferentemente dos outros profissionais,
né, principalmente da área, os biólogos proeminentes da época, eles não tinham conhecimento sobre física, química e matemática, assim como Mendel ele teve, e além dele se aprofundar nessas outras disciplinas, ele aplicou, né, os estudos de física, principalmente física e matemática, aos seus métodos utilizados nos experimentos. Então aí o trabalho de Mendel foi ignorado, né, pela comunidade científica por mais de 30 anos, né, porque eles não tinham conhecimento sobre física e matemática, assim como Mendel teve e aplicou nos seus métodos experimentais. E foi a partir do século XX, a partir de 1900, que os trabalhos de Mendel começaram a ser reconhecidos e a ser utilizados, né, em outros estudos realizados por pesquisadores, né, por cientistas dessa época. Então foi a partir de 1900 que vários pesquisadores confirmaram os seus resultados, reconheceram que a teoria de Mendel tinha fundamento, né? Que Mendel realmente comprovou, através dos seus experimentos, como que as características elas eram passadas de geração para geração. E aí, através da criação dessa teoria, né, que ele, através dos seus estudos, ele criou essa teoria ela foi transformada em leis, né? E aí, hoje nós vamos estudar a primeira lei, né, que foi criada a partir, né, das suas descobertas, a partir dos seus estudos, né, sobre a herança genética. E são duas leis, né? Ainda hoje são base para os estudos genéticos. Então, assim, foi a partir dessa comprovação de como que as características elas são passadas de pais para filho, de geração para geração, que Mendel criou duas leis, né? Tem a primeira e a segunda lei de Mendel. E, lógico que essa comprovação, que esses estudos hoje, eles servem, né, de base para muitas descobertas que hoje se tem, né? Então foi utilizado a partir dessas leis de Mendel. Mendel, ele inovou, né, os experimentos, ele criou novos métodos, e a partir desses novos métodos, né, que ele utilizou nos seus experimentos, que ele realmente comprovou, né, através de observações e de hipóteses, como que as características, como que nossa herança genética ela é passada de geração para geração, né? E aí, antes, né, que Mendel desse início aos seus experimentos, Mendel fez um planejamento, né? Mendel planejou como seria, né, esses novos métodos que ele ia utilizar nos seus experimentos. Então, primeiramente, o que foi que Mendel fez? Ele escolheu o seu objeto de estudo. Qual foi o seu objeto de estudo? Foram as plantas, conhecidas popularmente como ervilha de cheiro, e o seu nome científico é Psil sativum. Então, por que ele escolheu essa planta? Primeiro que essa planta, ela estava no jardim de onde Mendel morava. Então, Mendel foi um monge e ele morava no monasteiro, né? Ele morava na Austrália, no monasteiro. E nesse monasteiro tinha um jardim simples, um jardim de ervilhas de cheiro. Então, foi aí que Mendel, né, começou aos seus estudos, né, as suas investigações científicas utilizando essa planta. E o motivo que levou, né, a ele escolher a ervilha de cheiro é porque é uma planta que tem cultivo fácil, né, se cultiva ela basicamente em qualquer local, né, não precisa de muito espaço porque ela é um arbusto, não é uma árvore. O manuseio simples, o ciclo reprodutivo é curto, né? Então é uma planta que cresce muito rápido, que se desenvolve
muito rápido, diferentemente de determinadas árvores que levam de mais de 2 anos, de 5, 10, 15 anos para poder se desenvolver, completar o seu ciclo reprodutivo, né? Mendel, ele fez com muita facilidade a polinização controlada. Então, todas as plantas, elas, para poder a sua semente, os seus frutos se desenvolver, tem que ocorrer a polinização, né? E esse processo ele acontece de forma natural, né? Através de um inseto, de um animal, que promove, né, essa polinização, que é a fecundação, né, do pólen com o óvulo da planta. Então, Mendel conseguia fazer isso aí manualmente, né, por conta da facilidade e da praticidade. E também a ervilha de cheiro era uma planta que apresentava várias características, né? E essas características elas eram contrastantes. Como assim, Elisandro? Por exemplo, a ervilha ela apresentava sementes verdes, sementes amarelas, semente rugosa, semente lisa. Então, assim, existe várias características. Essas características elas são contrastantes, né? A cor da flor, flor rosa, flor lilás, flor branca, né? Tem plantas que elas só apresentam um único tipo de flor com uma única cor, uma única altura, né? E aí sucessivamente. E a facilidade de autofecundação. A autofecundação é porque a planta, as flores se polinizam naturalmente, né? E aí elas têm muita facilidade de se autopolinizar, né? Se autopolinizar. Então, assim, esses foram os motivos que Mendel levou em consideração para que ele escolhesse essa planta, né, que é a ervilha de cheiro. E o experimento dele foi realizado no próprio monasteiro, no jardim. Lá existia um jardim de ervilha de cheiro e foi lá que ele deu início aos seus experimentos. E esse monasteiro, ele ficava em Bol, que é hoje, como vocês podem ver aí na imagem, que é a atual República da Tchecoslováquia. Então aí, essa imagem, ela mostra, né, o jardim de ervilha de cheiro que Mendel utilizou para fazer os seus estudos, né, para fazer os seus experimentos utilizando essa planta. E vocês podem ver aí a imagem, né, da ervilha de cheiro, conhecida popularmente como ervilha de cheiro, mas seu nome científico é Pissum sativo. Então ela é um arbusto, como vocês podem ver, apresentam várias características contrastantes, né, e aí foi um dos principais motivos que levou Mendel, né, a escolher essa planta como seu objeto de estudo. As ervilhas de cheiros, elas são plantas hermafroditas, né? Por isso que ele diz lá, um dos motivos, a praticidade, né? A facilidade de autopolinização. Por quê? Porque na flor de uma ervilha de cheiro, existe na mesma flor órgãos masculinos e órgão feminino. Então, isso aí não é comum em todas as plantas. Quando acontece, nós dizemos que a planta ela é hermafrodita, porque ela possui na flor tanto o órgão masculino como o órgão feminino. Então, vocês podem ver aí na imagem. Qual é o órgão feminino da planta? É o estigma, que tem o ovário. A antera é o órgão masculino da planta. Então, os pólens da flor, ela cai no estigma, né, para poder ocorrer a fecundação e formar a semente e formar uma nova planta. Então, assim, Mendel, ele utilizou, né, a polinização, ele mesmo fez essa fertilização, né, através da polinização. Então, por quê? Porque a planta, ela possui esses dois órgãos na mesma flor. E por conta,
né, disso, ela se autopoliniza naturalmente, ou seja, o órgão feminino de cada flor recebe pólen dos órgãos masculinos da mesma flor. Então, esse fenômeno nós chamamos de autopolinização, né? Então, a ervilha de cheiro é uma planta hermafrodita que possui tanto órgãos masculino quanto feminino na mesma flor e elas se autopolinizam naturalmente. Vocês podem ver aí duas variedades, né, de flores, uma cor rosa e a outra cor roxa. As características que Mendel levou, né, em consideração, né, que ele testou nos seus experimentos, né, essas características, 7 características, foi a forma da semente, né, lisa e rugosa, a cor da semente, amarela e verde, a forma da semente, que era lisa e rugosa ou ondulada, a cor da vagem, verde e amarela, a cor da flor, púrpura e branca, a posição da flor axial e terminal e o tamanho da planta, né? Então, existem fontes que dizem assim, o tamanho do caule, mas aí ele levou em consideração o tamanho, né, da planta em ser alta ou baixa. Então, nos seus experimentos, ele levou em consideração essas 3 características contrastantes das ervilhas de cheiro, né? Então, ele examinou essas 7 características, né? E procurou caracteres bem definidos. Então, assim, os caracteres a gente fala que é os aspectos físicos, né, da planta. E esses caracteres, né, e que são os aspectos físicos, juntamente com os traços, que quando eu falo em traços, eu estou falando em características, porque o caractere é o aspecto físico, né? E esse aspecto físico, ele pode ter as suas características. Por exemplo, o aspecto físico de uma flor, da cor de uma flor. Então, existe plantas com flores amarela, com flores rosa e flores branca. E a característica da planta é a cor da flor, né? E essas características que eles chamam de traços, né, tinham que ser puros. Como assim, Alessandra? Puros? Como que ele sabia que essa característica era pura dessa planta? Porque ele pegava, né, essas plantas e fazia intercruzamento ou deixava que ela se autopolinizasse natural por várias vezes, né? E aí ele testava, ele pegava plantas irmãs, por exemplo, plantas com flores de cor branca, ou então plantas que apresentavam semente lisa. E aí ele fazia, ou ele intercruzava, né, manualmente, ele fazia o cruzamento manualmente para que gerasse outras plantas. E aí ele fazia esse teste umas 6, 7 vezes com um período muito curto, período muito longo, desculpa. E ele analisava. Se essas plantas apresentassem essas mesmas características, conforme ele ia produzindo essas plantas e elas fossem apresentando as mesmas características, essas características eram ditas puras, porque não havia alteração. Sempre aquela planta ela apresentava flores de cor branca, né, se ele levasse em consideração esse traço. Então, quando ele pegava uma com semente lisa, então sempre as plantas produziam semente lisa. Então aí ele dizia que aquela planta era de uma linhagem pura, porque ela tinha um traço puro, né? Então ele pegava flores altas, como eu coloquei no exemplo, cruzava com flores altas, produziam somente progênies altas, plantas com flores altas. Então essas plantas, elas eram denominadas de linhagens puras, porque tinham traços puros, características puras. E ele, nos seus experimentos, ele analisou apenas uma característica de cada vez. Então ele pegava plantas e analisava primeiramente a semente, o formato da semente, depois a cor da semente, né, a cor das flores. Então, para cada traço desse é que ele realizava um experimento.
né? E utilizou linhagens puras, como eu já falei, linhagens puras que apresenta traços puros, ou seja, características puras. E como foram, né, esses experimentos de Mendel, né? Ele criou novos métodos para realizar esses experimentos e foi o que fez a diferença nos seus resultados, né? Nas suas observações e nas suas hipóteses para que ele realmente concluísse como que essas características elas eram passadas, né, de pais para filhos ou de geração para geração, utilizando as plantas ervilha de cheiro. Então, Mendel, ele utilizou inicialmente um tipo de cruzamento chamado cruzamento controlado. Né? Por que controlado? Porque ele fez, por meio da manipulação manual, ele coletou, né, o pó de uma das flores, né, e colocou em outra flor. E essa outra flor, ele fez o que? Ele tirava as anteras, que eram os órgãos masculinos, para evitar a autopolinização. Então, manualmente, ele fez, né, esse cruzamento. Ele pegou, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, ele pegou uma linhagem com um traço puro, vamos supor que uma planta que apresentasse flor de cor branca. Pegou o pólen do órgão feminino, né, presente no estigma, do órgão masculino, polo, presente no estâmago, coletou e colocou na flor de outra planta. Vamos supor, essa outra planta apresentava flor roxa e ele colocou o pólen, ele fez essa transferência, né, do pólen de uma flor para outra. E dessa flor que ela recebia o pólen, ele tirou as anteras. Por quê? Porque era onde estava o pólen, né, era o órgão masculino. Então ele tirou para que a planta, para evitar a autopolinização. Então esse é o cruzamento controlado, é quando ele é feito manualmente, né? Porque como elas são hermafroditas, possuem o órgão masculino e feminino na mesma flor, acontece a autopolinização naturalmente. Mas ele inicialmente, ele cruzou, né, ele fez o cruzamento de forma manual. E esse tipo de cruzamento é chamado de cruzamento controlado. E aí vocês podem ver na imagem, né, o que eu acabei de falar, que está mais explicativo. Ele pegou, ó, coletou o pólen, né, de uma flor branca, né, grãos de pólen transferidos da flor branca para a púrpura, né. E aí, quando ele fez essa transferência de pólen, a flor que recebeu o pólen, ela gerou sementes, né, como vocês podem ver. Houve a fecundação, né, no óvulo da planta e originou semente, né? E essas sementes foram plantadas e gerou novas plantas. E aí, através desse cruzamento, ele analisou as características dessa nova planta e observou que essas novas plantas, elas apresentavam características de ambas as plantas, né? E aí nós vamos ver como foi que ele comprovou, né? Como que essas plantas elas adquiriram, né? Essas características de ambas as plantas, as novas plantas. Então aí, como foi, né? O tipo de cruzamento foi o cruzamento controlado, né? E aí ele, por meio desse experimento, né? Que ele fez esse cruzamento de forma manual, transferindo o pólen de uma planta para outro, ele denominou de quem doava e quem recebia o pólen, ele denominou de geração parental, que eram as plantas que apresentavam características puras, então eram linhagens puras, né? Então vamos observar aí na imagem ao lado que eu tirei, né, de um livro, um método de pesquisa
de Mendel. Então, vocês podem ver aí a primeira imagem, ela mostra os órgãos masculino e feminino, né, dessa flor púrpura, de cor púrpura. E aí vocês veem, né, quem é o órgão feminino? É o estigma, né? Quem é o órgão masculino, onde é a produção de pólen? São as anteras, né? E o ovário, né, considerado também, né, o órgão sexual feminino, que é onde há a produção da semente. O estigma é onde o pólen ele reside, ou seja, é onde cai, passa da antera para o estigma, e do estigma ocorre a fecundação e o óvulo e a semente é gerada no óvulo. Então aí vocês podem ver que ele fez a transferência de pólen, né, da linhagem pura de planta com flor branca para a planta com flor púrpura, né? Então ele fez essa transferência. Essa planta que recebeu o pólen, ela gerou sementes, né? E vocês podem ver aí a semente, qual foi o tipo da semente que ela gerou. Todas as sementes, vocês estão vendo aí, que eram sementes de cor verde e lisa, né? Então existe semente de cor amarela e cor verde. Nesse caso, elas geraram semente de cor verde lisa, né? E essas sementes foram plantadas, elas cresceram e formaram novas plantas. Aí a análise das características físicas da prole, né, que são as novas plantas, após 2 gerações fornecem evidência na transmissão de hereditariedade de ambos os parentais, ou seja, essa nova planta, ela através da análise de Mendel, ele observou que ela apresentava características de ambas as plantas, né, que geraram ela, que é considerada que são as plantas parentais. Então, assim, nesse cruzamento, Mendel ele atribuiu como geração parental aquelas plantas as plantas de linhagem pura que doava o polo e a que recebia, estava na geração parental. As novas plantas, que eram descendentes da linhagem pura, né? Tanto a semente como as novas plantas, não só as novas plantas, mas a semente também, elas faziam parte da primeira geração filial, que nós sabemos que é conhecida como F1. E as plantas, né, da geração F1, ele permitiu que ela se autopolinizasse, ele já não fazia o cruzamento controlado, ele deixava que essas plantas se autopolinizassem, né, ocorresse a polinização naturalmente, para produzir novas sementes e novas plantas. Então, essas novas sementes e as novas plantas, elas faziam parte da segunda geração, que era a geração F2, e assim sucessivamente, né? Então, se ele pegasse essa semente, plantasse, então essa nova semente, essas novas plantas estariam na terceira geração, que era a terceira geração filial F3, certo? Então, por meio desse cruzamento controlado, Mendel atribuiu, né, denominou gerações. E aí existia a geração parental, que é representada por P, geração F1 e a geração F2 e assim sucessivamente. Então, o experimento, né, que Mendel utilizou, né, para poder observar como que as características eram passadas de pais para filhos foi o cruzamento controlado, que era feito manualmente, né, transferindo o pólen de uma planta, de uma flor para outra flor, né, para que ocorresse a polinização. E aqui nós temos o conceito, né, do que é geração parental, só relembrando, são as plantas fornecedoras e receptoras de pólen. São as plantas de linhagens puras. E a geração parental F1, são as plantas descendentes imediatas das linhagens puras, né, primeira geração filial, a qual é híbrido. Mais na frente nós vamos saber o que é uma planta híbrida.
E tem a geração F2, F3 e assim por diante, são gerações subsequentes produzidas por autofecundação a partir da geração F1. Então, essas próximas gerações, ele permitia que essas plantas se autopolinizassem, se autofecundassem. Ele já não mais fazia o cruzamento controlado, certo? Então, assim, o tipo de cruzamento que o Mendel utilizou nos seus experimentos foi o cruzamento controlado, né? Porque ele fazia manualmente. E o primeiro tipo de cruzamento controlado que ele utilizou nos seus experimentos, né, nos seus primeiros experimentos, foi o cruzamento monohíbrido. Eu falei para vocês, mostrei as 7 características que Mendel levou em consideração e que utilizou nos seus experimentos, né, relacionado à ervilha de cheiro. E aí, ele fez o seguinte: cada cruzamento dele, ele levava em consideração somente um traço, ou seja, uma característica. Então ele pegava uma planta com uma ervilha, uma semente de ervilha, que a ervilha, né, produz muita semente. Então ele pegava uma planta com a semente de cor verde e a outra de cor amarela. Pronto, ele utilizou um caractere, o aspecto físico, que era o formato, a cor da semente, e o traço, né? O traço, uma que era característica, uma era verde e a outra era amarela. Então, em seus experimentos iniciais, ele levou em consideração somente uma característica. Então, o que é esse cruzamento monohíbrido? É quando ele cruzava, né, plantas levando em consideração somente uma única característica. Então, a planta híbrida é aquela planta, né, que ela é originada a partir do cruzamento entre organismos, né, que diferem em um ou mais traços, em uma ou mais características. Isso é o organismo, uma planta considerada como híbrida, né? Ela é híbrida porque ela foi formada a partir de 2 exemplares que apresentava, que diferenciava em uma ou mais características. E monohíbrido é quando difere em um único traço, que foi o que Mendel inicialmente fez, né? Ele fazia o cruzamento entre 2 plantas, mas levando em consideração somente uma única característica. Então, a planta originária, né, ou a semente originária desse cruzamento era híbrido. E nesse caso, quando era levado em consideração somente uma característica, era monohíbrido, né? Era um organismo, era uma prole de organismo uma prole de cruzamentos entre organismos que diferiam em uma única característica. Por isso que ele denominou esse cruzamento de cruzamento monohíbrido, porque ele levou em consideração somente uma única característica quando ele fazia o cruzamento entre 2 plantas, né? Então, Mendel ele realizou esse tipo de experimento, né, utilizando o cruzamento monohíbrido para todos os 7 traços de planta de ervilha, para todas as 7 características das plantas de ervilha. Então, vocês podem ver aí na imagem o método que ele utilizou. Nesse método aí, o que foi que ele levou, qual a característica, o traço que ele levou em consideração? O formato da semente, né? Uma era lisa e a outra era rugosa. Então aí ele pegou o pólen da planta que foi originada da semente rugosa, que dá semente rugosa, e transferiu para a planta que produz semente lisa. Então ele fez o cruzamento controlado, né? E vocês podem observar que todas as sementes, né, que foram produzidas a partir desse cruzamento, né, controlado, monohíbrido, todas as sementes foram lisa e verde, né? Então, assim, vocês podem ver que as 2 plantas, aqui doou e aqui recebeu, pertencem ao quê? A geração parental, representada por P.
E a semente que foram originadas a partir desse cruzamento, né, está na geração F1, todas as sementes, né? E aí ele pegou essas sementes da geração F1, que eram todas lisas, né, e verdes, e só que ele levou em consideração, gente, somente uma característica, que foi o formato que foi lisa. Então, o resultado desse cruzamento, né, foi produzido somente semente lisa. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou essa semente, né, que estão dentro da primeira geração filial, que é a F1, plantou essa semente, a semente originou novas plantas, e aí essas novas plantas, junto com a semente, estavam dentro da geração F1. E ele, o que foi que ele fez agora? Ele cruzou? Não. Ele deixou que essas plantas, permitiu que elas se autopolinizassem, né? Então ela se autopolinizou, gerou novas sementes. Então essas novas sementes, elas estavam dentro da geração F2, né? E aí, o que foi que ele observou quando essas novas plantas se autopolinizou e produziu nova semente? Ele observou que não existia, que não tinha sido produzido somente sementes lisas, né? Que entre essas 4 sementes, 3 eram lisas e uma era rugosa. Então, na primeira geração, não foi produzida nenhuma semente rugosa, somente na segunda geração, né, que ele observou que foi gerado semente lisa e semente rugosa, né, numa proporção de 3 para 4 e 1 para 4. Por quê? Porque foram das 4 sementes, 3 foram lisas e uma foi rugosa. Certo? Então aí, através desse experimento, né, que ele utilizou o cruzamento monohíbrido, levando em consideração somente um traço, uma característica, ele observou que na geração F1 nenhuma semente rugosa havia aparecido. Já na geração F2, a semente rugosa ela aparece, né? Uma semente mais apareceu, das 4, 3 lisas e uma rugosa. E aí, essa proporção era de 3 para 1, né? Porque 3 lisas e uma rugosa. Esse foi o resultado que Mendel observou através do cruzamento monohíbrido. Mendel, ele, além dele analisar, né, o traço que foi o formato da semente, esse mesmo experimento ele realizou com as demais características, né? Os demais 6 traços. E os resultados, como vocês podem observar aí, os resultados para uma das características, basicamente a proporção era de 3 para 1. Né? Na primeira geração não apresentava uma característica, aquela característica ela apresentava na segunda geração. Daquele experimento que vocês observaram, né, a semente que foram originada, como vocês podem observar aqui, ó, foram produzidas, né, na geração F2, 4 sementes, né? Então 3 lisa e uma rugosa. Ele pegou essa semente, né? Ele cultivou, né, através desse resultado, ele cultivou, né? Muito tempo depois, ele pegou 253 plantas que foram produzidas daquela semente, né? A partir das sementes lisas, ele cultivou 253 sementes lisas. Então, cada uma dessas plantas foi permitida se autopolinizar para produzir F2. Então, no total, né, daquele experimento lá que ele realizou, foram produzidas 7.324 sementes. Dessas 7.324, 5.474 eram lisas e 1.850 eram rugosas. Então, aí foi o primeiro resultado. Como vocês podem ver, semente lisa vezes semente rugosa. Então, a proporção
né? Como vocês podem ver aí, a razão sempre era 3 para 1, né? Então, vocês podem ver que os demais resultados, quando ele utilizou sementes amarelas vezes semente verde, a proporção era 3 para 1. Por quê? Porque na primeira geração a semente de cor verde não aparecia, ela aparecia na segunda geração. E a proporção era sempre assim, 3 para 1. 3 sementes de cor amarela e uma verde. 3 plantas de flores cor púrpura e uma branca. Então, assim, sempre um desses traços aparecia na primeira geração, não aparecia, na primeira geração e só ia aparecer na segunda geração, que era a F2. Então, dos 7 traços que ele analisou, né, utilizando esses 7 traços por meio do cruzamento monohíbrido, ele observou que uma característica dominava sobre a outra, né? Uma característica ela desaparecia na geração F1 e ela só reaparecia na geração F2. Isso quer dizer que uma característica estava dominada sobre a outra. Então Mendel, né, por meio desse experimento, né, que eu já até falei para vocês agora, a observação que ele teve, né? Ele observou que o traço de semente rugosa nunca foi expresso, nunca, né? Todos os experimentos que ele realizava, a semente rugosa nunca foi expressa na geração F1, mesmo tendo reaparecido na geração F2, né? Assim como aconteceu para aquelas demais características. Uma nunca aparecia na geração F1 e ia reaparecer na geração F2. Então, por meio desse experimento, ele chegou a uma conclusão. E o que foi que Mendel concluiu, né, através desse experimento? Ele concluiu, levando em consideração a cor da semente, né, que a semente lisa era dominante ao traço de rugosa, o qual que ele chamou da rugosa de recessiva. Então, a semente lisa, né, era dominante sobre o traço de semente rugosa. Então, todos os experimentos que ele realizou, repetindo, ele observava que a formato liso da semente era sempre dominante sobre o da semente rugosa, certo? Então, em cada um dos outros 6 pares de traços que Mendel estudou, um traço provou ser dominante sobre o outro. E o traço recessivo, né, é sempre o que desaparece na geração F1 de cruzamento de linhagens puras. Então, o que desaparece na geração F1 e reaparece na geração F2 é sempre a característica recessiva. Então, foi assim que Mendel chegou à sua conclusão. Foi através dessa observação, né, utilizando o cruzamento monohíbrido. Aqui nós temos mais um exemplo, pessoal. Agora eu coloquei aqui, lá nós vimos, né, o primeiro experimento que Mendel utilizou foi levando em consideração o formato da semente, lisa e rugosa. Aqui a cor da semente, ó, a linhagens parentais, né, que utiliza linhagens puras, ele levou em consideração a cor da semente amarela e semente verde. 100% das plantas, né, produzidas através dessas sementes eram todas semente amarela. Então não apareceu, né, nenhuma semente verde. Então todas eram semente amarela. As plantas originadas a partir do plantio dessa semente, todas apresentavam, né, sementes de cor amarela. E aí essas plantas, né, todas que foram geradas, né, estavam na primeira geração, que é a geração F1. Então, Mendel deixou que essas plantas, ele não mais fez o cruzamento controlado, ele deixou que elas se autofecundassem, né, ocorresse a polinização naturalmente. E aí as 4 plantas, né, que foram geradas
através da autofecundação, todas essas plantas, elas geraram sementes amarelas. Desculpa, todas não. 3/4 produziram semente amarela e uma somente semente verde. Foi o que aconteceu com o formato, semente lisa e rugosa. Na primeira geração não apareceu, né? E vem reaparecer na segunda geração. Então a mesma coisa aconteceu com a cor da semente. Então na segunda geração, das 4 plantas, 3 produzia sementes amarelas e uma somente verde, ou seja, a cor amarela era dominante sobre a cor verde. E a cor verde, né, que aparecia somente na segunda geração, era a recessiva. E aí, através, né, dos seus experimentos, Mendel chegou a uma conclusão. E aí ele concluiu o seguinte: depois, né, de vários anos de estudos, foram mais de 7 anos para ele poder chegar à sua teoria, né, a comprovar, né, a dizer de fato, né, como que acontecia como é que se diz? Como que as características elas eram passadas de pais para filho. Então, assim, ele propôs, através dos seus estudos, né, dos seus experimentos, que as características, tais como a cor das flores, é devido à existência de um par de unidades elementares de hereditariedade. Por que que ele usou esse nome par, né? Par de unidades elementares, né? Unidades hereditárias, né? Tem livros que falam de unidades hereditárias, outras unidades elementares, porque naquela época ainda não se tinha o conhecimento do que era um gene, do que era um cromossomo e o que era um DNA. Mendel não tinha ainda esse conhecimento, ainda não havia sido descoberto, né? Ainda não tinha havido sido como é que se diz, estudado, né, o material genético e que esse material genético ele estava onde? No nosso DNA, no nosso cromossomo. Então, Mendel não tinha ainda esse conhecimento, né? E aí, ao invés de ele usar gene, ele usou o quê? Um par de unidades elementares ou um par de unidade hereditária, que hoje nós conhecemos e sabemos que são os genes, né? Então, quando eu falo em genes, vocês sabem já perfeitamente do que eu estou falando, né? Que os genes são segmentos do DNA e que esse segmento é onde está lá, né? Que está a nossa característica, está no gene, né? Então, no gene é que diz como é a cor do olho, o tamanho, a altura, né? A cor do cabelo, dentre outras características. Então, essa unidade, né? Essa unidade elementar, essa unidade hereditária, ele queria dizer que eram os genes, né? Que hoje sim nós sabemos que essa unidade elementar está se referindo aos genes. Então, a unidade de herança de Mendel denomina-se atualmente hoje de gene. Então, as características, né, elas estavam presentes nos genes, né? E nós sabemos que os genes, eles ocorrem o quê? Aos pares, né? Então, em um cromossomo existe um par de gene. Eles se encontram aos pares, né? Cada par está relacionado a um caractere, ou seja, um aspecto físico. Então, eu tenho um par de gene que está relacionado à cor do meu cabelo, à cor dos meus olhos, né? Então, assim, ele ocorre em pares e eles se separam uma das outras durante a formação dos gametas. E o conjunto de genes corresponde o que? Ao genoma, né? Então, todos os genes de nosso organismo, nós denominamos de genoma. Então, quando se fala de genoma, é a totalidade de todos os genes de um organismo, certo? Então, vocês podem ver aí, ó, nós temos aí 2 cromossomos e que nesses cromossomos nós temos um par de gene. Cada cromossomo tem um gene correspondente a um caractere. E o local onde esses genes ocupam no cromossomo é chamado de locus. Então, locus é onde a gente identifica um
um gene, né? Cada gene tem o seu logo. Então, vocês podem ver aí nesses dois cromossomos, que são cromossomos iguais. Então, cada cromossomo desse tem um gene que corresponde à cor do olho, vamos supor. A cor do olho, o tipo do sangue, a cor dos cabelos, a altura, cada cromossomo. E cada cromossomo desse a gente recebe um do pai e outro da mãe na formação dos gametas, né? Que eu vou explicar no próximo slide, certo? Então, relembrando o que são genes, é um segmento de DNA. DNA é o nosso material genético e esse material genético está onde contém as nossas características, né? Então, ele diz o seguinte, que os genes se encontram aos pares e que esse gene aos pares, eles se segregam, eles se separam no processo de meiose. A meiose, também na época de Mendel, ele não sabia, ainda não havia sido descoberto esse processo, né, como era que os gametas eles eram formados, né? Muito menos havia descrito como que esse processo acontecia. Então a meiose ela explica a formação dos gametas, né? Então o que são os gametas? O espermatozoide e os óvulos. Então esse processo ele acontece para a formação dos óvulos e como também para a formação dos espermatozoides. Então, a célula que forma um gameta, ela tem um material genético dela é duplicado, né? Então, ele tem um par de cromossomos, dois pares de cromossomos, né? E aí, conforme vai acontecendo a meiose, nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Então, esses cromossomos, eles vão se separando, né? E no final, há a formação de 4 células, né? E essas 4 células vai ter a metade do cromossomo da célula original. Então, aí o que acontece? Na célula original, ela tinha um par de cromossomos, né? Então, ela tinha um par de genes, tinha 2 genes. Quando ocorre a meiose para formar os gametas, o gameta ele só vai vir com um cromossomo e esse cromossomo só vai ter um gene. Se é um óvulo, vai vir com o gene da minha mãe. E se é um espermatozoide, aquela célula vai ter, né, um gene do meu pai. E aí, quando essas células se fecundarem, né, se unirem, é que vai haver novamente a formação de um par de genes. Mas no processo de meiose, os genes eles se encontram, né, em uma única unidade, porque há o processo de separação dos gametas, né, dos cromossomos, e a célula ela vai ficar somente com um cromossomo com um gene. Então, cada planta de ervilha apresenta 2 unidades de herança para cada caráter, uma a partir de cada parental. O que ele quer dizer? Que as plantas de ervilhas, elas apresentavam um par, né, de gene. Por quê? Porque um vinha do pai e o outro vinha da mãe. E esse par de gene, ele trazia uma característica do pai e a característica da mãe. Ou seja, ele vinha com um gene que trazia para a cor dos olhos do pai e trazia um gene para a cor dos olhos da mãe, né? E aí sim, quando ocorre a fusão desses gametas, aí eles se encontram aos pares, né? E durante a produção de gameta, óvulo e espermatozoide, somente uma dessas unidades pareadas é fornecida ao gameta. Então, os meus óvulos, ele só vai ter um gene para a cor do olho. E o espermatozoide vai ter um gene para a cor do olho. Então, quando esses gametas, eles se unem para poder, no processo de reprodução, para poder se fertilizar e formar um novo organismo, né? Aí sim, esse zigoto, essa célula, ela vai ter um par de genes, como vocês podem ver aí, ó. Os gametas, óvulos e espermatozoide, eles têm somente um gene, vamos supor, um gene para a cor do olho, certo? O espermatozoide também vai ter um gene para a cor do olho, porque no processo de formação dos gametas, né, houve a separação e o gameta ficou somente com o gene, assim como o gameta espermatozoide.
Se houver a fusão dessas duas células, né, e aí esses pares eles se encontram. E esses pares de genes, né, que vai corresponder a um caractere, um aspecto físico meu, né? E esse caractere, vamos ver, esse par é para a cor dos olhos. E vai vir, a cor dos olhos vai definir se meus olhos vão ser verdes, se meus olhos vão ser azul, né? Se meus olhos vão ser preto. Então vai depender desse par de gene que vai trazer esse caractere, essa informação, né? E assim para as demais características. Então, enquanto cada gameta contém uma unidade, o zigoto resultante contém duas, né? Pois produz-se pela fusão dos dois gametas. Então, o zigoto vai ter agora um par de gene, os gametas só tem um. Então, quando eles se unem, aí sim vai formar o par, né? Os genes vão se formar aos pares. E assim, através dessa explicação, é que ocorria que Mendel observou nas plantas, né? E aí ele observou o seguinte, que na semente lisa, agora nós vamos voltar, né, para as características que ele utilizou para testar em plantas, né, nas ervilhas de cheiro. Então, quando ele testou o caractere, né, formato da semente, que ele o traço era semente lisa cor, semente lisa e semente rugosa. Então ele observou o seguinte, né? A semente lisa, né, quando havia a formação do gameta, né, que era do cruzamento, do pólen, né, que era o gameta masculino com o gameta feminino, quando havia, né? Então assim, cada gameta ele trazia um gene, certo? Por exemplo, a semente lisa, ela tinha lá o seu gene para o formato de semente lisa. E esses genes, eles são representados por letras, né? Acredito que todos vocês lembram. Então, como vocês podem ver aí, por exemplo, semente lisa, o gene para a semente lisa era Szão, ele utilizou essa letra S, né? Szão e Szão. Então, aqui era o par de gene correspondente para a semente lisa. E a semente rugosa, né? Ele usou dois Szinho minúsculo, Szinho e Szinho, que era o gene que correspondia à característica, né, rugosa, né? Que a semente aumentava a característica rugosa. Então, assim, ó, quando era formado o gameta, então o gameta, o pólen, ele só recebia um gene, que era o Szão, assim como as plantas, né, que apresentavam semente rugosa. Na formação dos gametas, cada gameta ia receber somente um gene, que é o Szinho. Quando cruzou, aí esses dois gametas, eles formaram os pares, Szão e Szinho, né? Tá aí o gameta. Então, Szinho, um gameta para a colisa ele recebeu e o para o formato liso e o para o formato rugoso. As plantas da geração F1, eles receberam esse pares de gametas aí, de genes, Szão e Szinho. Então, como a cor lisa predominava sobre a cor, como o traço liso, característica lisa da semente, predominava sobre a rugosa, né? Então, os gametas, que eram Szão e Szinho, originou somente plantas lisas, né? Somente plantas lisas. Por quê? Porque o gene que recebeu para a semente lisa, ele dominava sobre o gene para a semente rugosa. Então, todas as plantas 100% apresentavam somente sementes lisas e os genes eram Szão e Szinho. Todas apresentavam esses genes, Szão e Szinho. Então, plantas da geração F1 com genes Szão e Szinho, todas as plantas apresentavam esse gene. O S era dominante em relação ao Szinho, pois a característica especificada por Szinho não é expresso quando ambas as formas dos genes estão presentes, ou seja, o gene que se manifestou
foi o da cor lisa. O gene da cor rugosa não se manifestou, como se ele tivesse inativo, né? Então ele não se expressou, por isso que todas as novas plantas, elas geravam semente lisa. A 100% das plantas geravam semente lisa. Por quê? Porque o gene que dominava era o da cor lisa e não era do formato liso e não do rugoso. Então, assim, genes, né, como todos vocês já sabem o que é um gene, é um segmento do DNA. E diferentes formas de gene que a gente representa por letras, tem gene Azão, Azinho, Fzão, Fzinho, né, Gzão, Gzinho. Então, assim, existem diferentes formas de gene. E essas diferentes formas de gene nós chamamos de alelos. Então, alelos são diferentes formas de um gene, né? E genes alelos são genes localizados em loco semelhante que condicionam o mesmo caráter. Por exemplo, vocês estão vendo aí na primeira imagem que apresenta esses quadradinhos amarelo. Vocês estão vendo que no primeiro cromossomo tem um gene para a semente lisa. No outro tem um gene para a semente rugosa. Então vocês estão vendo aí que são esses genes para o mesmo caractere. Qual é o caractere? O formato da semente. Agora o traço. Um é semente lisa e o outro é semente rugosa, a característica. E vocês estão vendo aí que esses dois genes não é para a mesma característica, é para o mesmo caractere, mas a mesma característica não. E onde eles se encontram é chamado de locos. Então, genes alelos são genes localizados em locos semelhantes, eles estão basicamente no mesmo loco, no mesmo locus, né? Na mesma altura, porque esses cromossomos eles são iguais. Então, assim, o loco que eles encontram são semelhantes, né? E condicionam o mesmo caráter. Então, eles são genes alelos. Já nessa segunda imagem, vocês estão vendo que existem os dois pares. Ele diz que são homólogos, mas se eu pegar um cromossomo da primeira e do segundo, são cromossomos o quê? Não homólogos, são heterólogos, né? E vocês estão vendo aí que tem os genes que são alelos, que estão basicamente no mesmo locus, na mesma altura, e tem os genes que estão em locais diferentes. Tem um que está lá em cima e o outro embaixo. Então, esses genes, eles não são alelos. É dito como genes não alelos, porque para ser alelos tem que estar em locos semelhantes e que condicionam o mesmo caráter. O mesmo caráter que eu falo, o aspecto físico. Eu levar em consideração o aspecto, altura da planta, né? Eu levar em consideração a posição das flores, né? A cor da semente, esse é o caractere. Agora, quando eu digo a cor, eu estou levando em consideração a característica, ao traço, né? Então, essas imagens aí, tem a outra mostrando o alelo azão, o alelo azinho, né? Aí são variedades. Aí são diferentes formas de gene. Tem um gene azão, tem um gene azinho. Um é para cor preta e o outro é para cor branca. Não quer dizer que quando eles estão no mesmo locus, eles têm que estar relacionados à mesma característica, não. Ao mesmo traço, ao mesmo caractere, mas não o mesmo traço, mesma característica. Certo? Aí vocês podem ver aqui, né, mais outro exemplo. Nós temos aqui dois cromossomos e até ele mostra, um veio do pai e outro da mãe, né? E eles apresentam aí genes alelos. Por quê? Porque estão no mesmo loco, estão relacionados ao mesmo caractere, né? Então, se esses genes, eles né, possuem duas cópias iguais, né? Por exemplo, azão, então homozigose, né? Se for diferente, um azão e um azinho apresentam dois alelos diferentes do gene em questão, né? Então eles são heterozigoto. E tem os que são, né, que são iguais, né? E tem que eles são recessivos. Os recessivos eles sempre vão ser homozigoto, né? Os recessivos sempre vão representados por letra minúscula e eles são sempre homozigoto. Então, assim, quando um organismo ele possui genes homozigose, então ele é homozigoto.
se ele apresenta genes heterozigosos, eles são heterozigotos. E quando eu falo em fenótipo, é a aparência física de um organismo, são as características de um organismo. E os genótipos são os alelos, são os genes, são representados por letras, né? Então, semente lisa e rugosa são os fenótipos, porque são os caracteres, as características. E as letras que representam os genes e que são responsáveis pelas características são os genótipos. E tem os genes alelos que são os dominantes, são os que expressam, são as características que são expressas, né? E o recessivo, como vocês viram, é que não expressa aquela característica. Então, vai ter uma característica que vai ser expressa e outra não. A que é expressa, a gente chama de dominante, que é representada pelo gene. Então, aquele gene que expressa a característica vai ser o dominante, o que não vai ser o gene recessivo. Então, o que são as genes L dominantes? A presença de um único alelo dominante é suficiente para a manifestação de determinada característica que pode ocorrer em homozigotos ou heterozigotos. Ou seja, quando eu digo que um alelo um gene é dominante, necessariamente ele não é igual, né? Ele não necessariamente ele vai estar representado por dois genes iguais. Pode ser diferente também, sendo que um vai dominar sobre o outro. Pode ser duas letras maiúsculas, uma letra maiúscula e minúscula. Agora, se os genes sempre forem iguais e de letras minúsculas, então vai ser sempre recessivo. Iguais letras minúsculas são genes alelos recessivos, né? Então, vocês estão vendo aí na imagem ao lado pares de genes alelos. São alelos por quê? Porque estão no mesmo locus e eles correspondem aos mesmos caracteres, né? Pode não apresentar as mesmas características, mas são os mesmos caracteres. Então, gente, foi a partir, né, desses experimentos, né, desses métodos utilizados para realizar esses experimentos, que Mendel criou a sua teoria, né? E aí ele criou uma teoria e essa teoria ela virou lei. E essa primeira teoria, né, que ele mostrou, que ele observou e concluiu como que essas características elas são transmitidas de pais para filhos, ou de geração para geração, ele denominou de a primeira lei de Mendel, ou também chamada de lei da segregação dos fatores. Por que lei da segregação dos fatores? Porque a característica, né, todas as características de um indivíduo são determinadas por genes. E esses genes, eles existem aos pares e ao existir aos pares, eles se separam, né? Eles se segregam, eles separam durante a formação dos gametas, sendo que assim pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Então, todas as nossas características, um gene, né? Um par de gene que determina uma característica. Então, a cor dos meus olhos é determinada por um par de gene. Só que esse par de gene, um vem da mãe e o outro vem do pai. Por isso que muitas pessoas se parecem mais com o pai, porque o gene dele foi dominante com relação da mãe. Outros se parecem com o avô, com a avó, porque vem trazendo, né, essa herança hereditária, que são genes já de gerações anteriores. Por isso que a gente apresenta alguns traços, algumas características, né, de pessoas que não são nossos parentes de primeira ordem, né, mas nossos avós, nossos bisavós, dentre outros. Então, assim, todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes, né? Então, os dois membros de um par de genes se separam durante a formação dos gametas, né? E os gametas são formados pelo processo de meiose, como eu mostrei para vocês. E as células resultantes desse processo são os gametas. Então, cada gameta vai trazer somente um gene da mãe ou um gene do pai, né? E aí, né, a explicação de Mendel para a herança, ele utilizou aí esse esquema para poder explicar
como que é a herança, né? Como que nossas características, como que as características dos organismos vivos são transmitidos de indivíduo para indivíduo, de geração para geração, né? Foi o que eu acabei de explicar, né, para vocês, que carrega os genes se separam, né, na formação dos gametas, e aí quando da primeira geração se cruzam, né, e aí vai haver a dominância, né, tem características que na geração F1 não aparece, só vai aparecer na geração F2, porque um é dominante sobre o outro, né. E aí explica também o processo da meiose, que eu já mostrei para vocês, né, a formação dos gametas, que está relacionado à primeira lei de Mendel, pelo fato de esses pares de genes se separarem no processo de meiose, no processo de formação dos gametas, né? Então, assim, em 1905, né, um geneticista britânico chamado Reginald Burnett, ele desenvolveu um método, um quadro para fazer os cruzamentos, assim como acontecia naturalmente nas plantas, o cruzamento ele mostrou por meio desse quadro, né? E aí eu acho que vocês lembram do ensino médio, né, como se fazia esses cruzamentos. Então aí, a partir dos cruzamentos, o geneticista pode prover a transmissão dos genes em uma família fazendo esses cruzamentos, né? Se sabe como que vai ser as características, né, da prole, da progênie, gerado a partir dos genes do pai e da mãe, né? E aí ele mostrou, né, por meio do cruzamento com plantas. E aqui, utilizando esse quadro, que é quadro de Burnett, na primeira linha, coloca-se os gametas produzidos pela mãe e na primeira coluna os gametas produzidos pelo pai faz o cruzamento, como vocês podem ver aí, né, como exemplo. Então, Szão, Szinho, eram os gametas masculino, né, o gênio, par de gênio no gameta masculino. E no gameta feminino, vamos supor que o gene era o par, Szão e Szinho. Então, eu fiz o cruzamento, Szão, 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 Szinho, aí Szão, Szinho e Szinho e Szinho. Então, 3 são dominantes, 3/4, né? E um é recessivo, porque o recessivo é sempre representado pela letra minúscula e iguais. Então, a proporção aí é 3/4 e 1/4, né? O resultado. E aqui ele mostra esse quadro, né? Como é que faz o cruzamento, né? Cruzando coluna A com coluna B. Então, aqui vai depender do genes, né? Que é a prole que vai haver, né? Entre os dois organismos, as duas plantas, né? Como Mendel fez. Então, aí embaixo, olha, Mendel pegou os genes para semente redonda, né? E cruzou com semente rugosa. Então, assim, ele pegou o Rzão, Rzinho e o Rzão, Rzinho, né? Cruzou, né? Foram os genes apresentados nas duas proles, né? Então, ele fez o cruzamento e nesse cruzamento ele mostrou que dos 4 descendentes, né? Gerado a partir do cruzamento, né, das plantas parentais, os descendentes foram 3/4 eram semente redonda e 1/4 somente semente rugosa, né? Então foi assim que Mendel ele concluiu, né, suas observações por meio dos experimentos, né, do cruzamento controlado, né, mais precisamente com cruzamento controlado utilizando somente uma única característica, que era o cruzamento monohíbrido. Então foi aí que ele chegou, né, à conclusão de como, né, quem são os fatores responsáveis, né, pela transmissão das características de pais para filho, de geração para geração, né, que são os
genes, e eles se encontram aos pares. Então, cada caractere, cada característica, ela é representada por um par de genes, né? Eles se separam na formação dos gametas e se unem quando os gametas ocorre a fusão para a formação do zigoto e o zigoto formar novos indivíduos, certo, pessoal? Então, é o que eu tinha para explicar sobre a primeira lei de Mendel. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver, né, nós vamos estudar sobre a segunda lei de Mendel. Então, espero que todos tenham compreendido. Quem não compreendeu, pode me procurar, né, para eu fazer os devidos esclarecimentos. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.